Hoje a gente vai falar, né, do capítulo 4 do livro CTR, Terapia Cognitiva Orientada para Transtornos Desafiadores para Recuperação. Deixa eu compartilhar aqui o capítulo, o livro. Também, à medida que o povo for entrando, a gente vai participando. Desenvolvendo o modo adaptativo, as aspirações. A gente já falou, né, sobre mapear, sobre como acessar o modo adaptativo, como energizar, e hoje a gente vai falar sobre desenvolver esse modo adaptativo. Semana que vem a gente vai falar sobre realizar e fortalecer. Então, hoje a gente vai falar sobre aspirações. O Beck, os autores, eles trouxeram algumas palavras diferentes, né? E esse ele vem trabalhar aspirações. Ele poderia falar objetivos, mas no próprio livro ele vem trazer isso para a gente, que o termo aspiração, aspirações, faz a gente pensar nos objetivos de uma maneira muito mais profunda. Então, falar de objetivos com os nossos clientes, né, que é os indivíduos, vai ficar algo muito vago. E a gente vai entendendo aqui como aprofundar isso mais. Então, voltando no caso da Jack, que nós estamos desde o segundo capítulo, Jack e os outros residentes fizeram uma boa quantidade de bijuterias durante várias semanas. A equipe achou que já estava na hora de encontrar um local onde pudesse entregá-los. Eles convidaram Cal, outro residente, para ajudá-los a localizar e telefonar para lares de idosos na área que pudessem aceitar os presentes. Cal nunca fez nenhuma bijuteria com os outros, mas estava motivado para ajudar seus companheiros a encontrar um lugar para que possa fazer outras pessoas felizes, disse ele. É interessante, a gente está falando sobre a Jack, mas ela não é a única pessoa morando ali naquele lugar, né? Tem vários outros. E aqui ele já vai incluir um outro indivíduo que está internado também, Cal, e eles, dentro de todas as possibilidades, eles procuram o modo adaptativo dos outros também, né? Nós estamos aprofundando o Jack, mas tem outros pacientes que cada equipe está aprofundando também, procurando o modo adaptativo. No caso de Cal, que eles usaram ele para ajudar a encontrar, procurar os lugares que receberiam essas bijuterias. Quando foram fazer a primeira entrega, Jack foi uma das primeiras pessoas a se acordar, vestir-se e ficar pronta para sair. Eles ouviram músicas na van durante o caminho e a equipe observou Jack sorrindo e cantando junto algumas vezes. Enquanto estava no lar de idosos, o discurso de Jack foi claro. Ela falou com algumas das pessoas que receberam as bijuterias sobre como ela havia produzido as peças e perguntavam se havia gostado do que ela tinha feito. Lembrando que, no início, a fala de Jack ela era muito desconexa. E aqui a gente já vê falando que a fala dela, o discurso dela era algo mais claro. Então, ela já estava tendo uma clareza muito mais na maneira dela falar com outras pessoas, dela se enturmar com outras pessoas. No capítulo 3, no início dele, ele vem falar para a gente que a Jack nem levantar da cama ela queria. Já nesse dia, ela se levanta apressadamente, uma das primeiras a acordar, já se arrumar e ficar pronta. Então, quando a gente consegue achar o modo adaptativo desse indivíduo, a gente percebe que ele modifica totalmente o comportamento, né? A mudança, ela é visível, né? A gente consegue perceber ali. Mas naquela noite, né? Mais tarde naquela noite, de volta ao abrigo, a equipe perguntou a Jack se ela gostaria de fazer e entregar bijuterias novamente. Para surpresa, a resposta repetida de Jack foi: eu preciso trazer todos de volta dos mortos e curá-los. No entanto, ela continuou a fazer bijuterias no dia seguinte. Cerca de uma semana mais tarde, o grupo foi fazer outra entrega em lar de idosos diferente e Jack mais uma vez estava totalmente no modo adaptativo. A gente está falando de transtornos desafiadores, nós estamos falando de recuperação, a gente não está falando de cura. Então, por isso que a gente não está falando de remissão total dos sintomas. Quem nos dera, né, chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu vou te curar e vai acabar e nunca mais vai ter nenhum sintoma negativo. Mas a gente está falando de transtornos que são realmente, pode ser que algum dia, daqui a alguns anos, com a evolução da ciência, com a evolução da medicina, né, com o avanço dos remédios, a gente consiga talvez encontrar a cura. Mas falando do nosso meio hoje, da nossa realidade hoje, isso se torna algo ainda impossível. Então, eles não conseguiram
tratar ela e recuperar ela 100%, mas estão no processo de recuperação. Ela vai ter os sintomas negativos? Com certeza. Tanto que quando eles perguntam, ela fala: eu preciso trazer todos de volta dos mortos e curá-los. Ela continua com aquele discurso voltado ali, um discurso com sintomas negativos, né? Com alucinações, com os delírios dela. Ela não modificou isso. Porém, a gente percebe aqui pelo relato que eles nos trazem dela, que isso diminuiu bastante. Então, dessa vez, assim que os residentes entraram na van ao sair do lado do lar dos idosos, um membro da equipe perguntou: qual foi a melhor parte de fazer isso, entregar as bijuterias? Jack respondeu: ajudar as pessoas e fazer amigos. E o Carl disse: eles veem que nos importamos com ele. Ela acrescentou: eles não vão ficar sozinhos. Então o membro da equipe falou: então devemos planejar fazer isso novamente? E aí eles responderam: sim. A equipe compartilhou a experiência da saída com o terapeuta para que ele continuasse tirando conclusões com ela sobre a experiência positiva. Então, lembrando que aqui o mapa da recuperação na CTR, ele não é feito exclusivamente pelo psicólogo ou pelo terapeuta, mas por todos os profissionais da equipe, porque cada um tem a sua importância. A gente está falando de um transtorno multifatorial. Então, ele precisa também de um apoio aqui com um apoio multidisciplinar, né? Com várias pessoas de várias outras de outras linhas teóricas. Ah, mas eu não consigo que o psiquiatra ele preencha para mim. Ok, mas eu posso chegar e conversar com esse psiquiatra e perguntar, olha, como que está sendo aí? Como que é a conversa? Você percebeu alguma mudança? Você percebeu? A gente pode fazer isso. Acho que foi no capítulo 2 que fala sobre às vezes fazer uma chamada em vídeo ou até mesmo uma reunião e conversar com os outros profissionais para falar sobre o nosso paciente. Então, entrando aqui no capítulo do livro, até aqui já descobrimos muito sobre como Jack é em suas melhores condições. A equipe, né, ela pode começar a usar a energia, dinamismo do modo adaptativo para descobrir esperança, os desejos e possibilidades para o futuro. E esse capítulo ele foca em desenvolver o modo adaptativo para identificar e enriquecer as aspirações. Então, não é simplesmente eu achar o modo adaptativo e pronto, achei, tô satisfeita. Eu preciso é o passo importante aqui, principal, eu tenho que estar o tempo inteiro procurando esse modo adaptativo, porém, tem um objetivo para achar esse modo adaptativo. Né? Nós estamos trabalhando para a recuperação desse indivíduo. E aí, para chegar até um ponto em que a gente consegue olhar para ele e falar que ele está recuperado, que ele pode novamente conviver em sociedade, ou, né, dependendo do que a gente vai ver no livro de pessoas que estão às vezes presas, que estão impossibilitadas de viver em sociedade, a gente vai ver que mesmo naquele ambiente em que ele está, ele pode novamente viver, vamos colocar entre aspas aqui, normal, ter uma vida normal, né? Colocando o termo normal como sendo aquilo que é aceitável pela maioria. Né? A gente sabe que é um termo, hoje está caindo bem em desuso, mas assim, a gente sabe que muitas pessoas utilizam ele ainda. Mas a gente, vamos colocar ele aqui para a gente entender que, independente de qualquer transtorno, independente de qualquer que seja o diagnóstico, o nosso indivíduo, o indivíduo aqui que nós estamos trabalhando, e qualquer outro indivíduo, qualquer um cliente, qualquer outro paciente que a gente atender, independente do diagnóstico, a gente consegue fazer com que ele tenha uma vida perfeita, plena e funcionando em todas as áreas. E aí, lembrando que o autor, né, eles trouxeram para a gente essa seta da CTR, que a gente tem que acessar, energizar, e aqui nós estamos em desenvolver o modo adaptativo. No próximo capítulo, a gente vai entender como realizar e como fortalecer. Mas hoje a gente vai falar do desenvolver. O desenvolver vai tratar a esperança, porque a gente vai falar sobre as aspirações, sobre os que essa pessoa ela tem ali na vida. E aí, gente, a gente falando também, né? Estamos falando de pessoas que estão investindo, mas não estão alguma.
da importância significativas de longo. E aí, quando leva a pessoa a procurar um pouquinho mais, a buscar um pouquinho mais a respeito daquilo ali, do que ela está querendo. Abrindo aqui para ver o que. Tá me ouvindo direitinho, né, Jaine? Qualquer coisa você me fala aí para eu parar, ou se algo ficar confuso. Eu É abro só aqui. a gente que caiu aqui. Eu achei que não ia voltar, mas deu certo. Mas tá Tinha tudo ok, caído, o seu áudio. dado algum problema. Olha. As aspirações são altamente valorizadas pelo indivíduo. Elas se conectam com sistemas de crença e refletem como eles querem se ver como pessoa e como esperam que os outros vejam. Descobrir e construir o tratamento em torno das aspirações ajuda a desenvolver o modo adaptativo, nutrindo um senso de esperança, que é um componente essencial do bem-estar e da recuperação. Aí eu estava falando assim, essas pessoas, elas estão acostumadas a viver num tratamento em que a doença é importante e tudo que envolve somente a doença faz sentido para os profissionais que envolvem ali. Então, se você tem esquizofrenia, eu sou obrigada a fazer isso, isso, isso e isso. Né? Se você tem um diagnóstico de depressão, é isso, isso e isso. Se você tem múltiplas personalidades, é isso, isso e isso. E eles esqueceram de começar a buscar a pessoa que está por trás daquele diagnóstico. Né? Então, são indivíduos que estão acostumados a te responder tudo sobre o transtorno ou sobre o tratamento em si. Mas quando a gente pergunta sobre eles, eles ainda não têm tanto conhecimento em si, eles não têm essa experiência de buscar aquilo que é importante para eles, porque até então eles poucos são vistos como algo importante do tratamento, e a CTR ela vem colocar eles como no centro do tratamento. Então, muitos indivíduos em condições de saúde mental grave desistem de sonhar com o futuro. O processo de geração de aspiração reaviva seu sonho e expande seus horizontes e traz à tona o seu potencial. Né? Como a gente está falando, tem essa questão de todo um padrão, né, que a população em si vê o diagnóstico. Então, você é um esquizofrênico, então você não pode. As pessoas esquecem que tem alguém por trás do diagnóstico e só vê o diagnóstico. Você está falando de quem? O fulano esquizofrênico. E o fulano que tem problema tal. A gente está falando do doidinho. E esquece quem quer. Então, a gente ainda vive num mundo muito estigmatizado, né? Com muitos preconceitos envolvendo a saúde mental. Então, são pessoas que eles não sonham com o futuro. Porque quando eles vão falar algo, quando eles vão falar sobre sonhos, sobre aspirações, todo mundo olha e fala assim, mas você ainda está sonhando? Para com isso. Então, por isso que eu falei, a CTR ela é algo muito simples. Né? A CTR em si, ela é muito simples, porém ela não é fácil de ser aplicada. Porque quando nós chegamos nessas pessoas, nós já chegamos em pessoas que estão totalmente resistentes. Além do transtorno ser algo desafiador, nós estamos com pessoas por trás de um diagnóstico que estão também totalmente fechados para o mundo externo. Porque eles já, entre aspas, apanharam tanto da vida, apanharam tanto do transtorno, e estão tão assim, desgastados com os tratamentos padrões que eles vêm recebendo, que quando a gente começa a investigar por trás dele, quem está ali, quais são os sonhos, eles também já estão cansados, eles já não estão mais com esperança. E aí a gente tem que reativar e fazer esse trabalho o tempo inteiro. E isso é bem difícil, né? Como eu disse, falar a teoria ela é muito simples, mas a prática ela não é tão simples assim. Então, quando a gente descobre uma aspiração verdadeiramente significativa, o modo adaptativo do indivíduo se torna ainda mais ativado.
Da mesma forma que, no acesso ao modo adaptativo pelo comportamento da pessoa, a gente consegue ver o que atingiu o alvo correto. Então, quando eu atinjo o modo adaptativo, o comportamento dela modifica completamente. E aí, nesse modo adaptativo, eu começo a pesquisar, a procurar os sonhos delas, a aspiração que ela tem, o que que você quer? Ah, eu quero fazer uma faculdade disso, eu quero estudar, eu quero ajudar pessoas, né, como no caso de Jack, eu gosto de ajudar as pessoas e mostrar que elas são importantes. Então, quando eu começo a ver um sentido, um significado por trás disso, eu aumento muito mais ainda esse modo adaptativo. E, como eu disse, não é que a pessoa não vai ter os sintomas negativos nunca mais, ela vai ter sim os sintomas negativos, porém diminui muito mais. Né? Jack, ali, ao visitar o lar de idosos, ela se vê sorridente, provavelmente ela nem se percebe se está ouvindo vozes, se está tendo delírio, se está tendo alucinações, ela nem tem tempo para ver, porque ela está tão envolvida no modo adaptativo que se caso algum sintoma negativo aparecer ali, ela não tem tempo para esses sintomas negativos, porque ela está no seu modo adaptativo. Então, mas chegou em casa, lá no final do dia, né, à noite, ela volta ali e percebe-se tendo sintomas negativos, né? Ouvindo eu preciso trazer de volta os mortos para dar vida, salvar os mortos, curar os mortos. Então ela continua ainda tendo esses delírios, essas alucinações, ela continua tendo sintomas negativos. Porém, a gente percebe que, em vez dela ficar nesse modo paciente o dia todo, ela esteve nele somente à noite. E aí, quais são, né, os objetivos de buscar as aspirações? A gente expande o conceito de objetivos quando a gente fala de aspirações, estendemos o modo adaptativo até o futuro, proporcionando esperança. Então, quando a gente trata de aspirações, a gente não está falando do modo adaptativo somente agora, no presente, mas a gente está levando esse modo adaptativo para amanhã, para a semana que vem, para daqui a um mês, para daqui a um ano, para daqui a 20 anos, porque ele começa a procurar correr atrás dessas aspirações, desses sonhos, dos objetivos dele, né? Como eu disse, o objetivo é algo muito simples, e aí o termo aspirações vem como sendo algo mais amplo, mais profundo. São significativas, fornecem uma percepção de valores da pessoa. Então, quando a gente fala de objetivo, não precisa trabalhar valores, mas quando a gente fala de aspirações, a gente começa a falar sobre os valores da pessoa. Fornece informações sobre o autoconceito desejado de um indivíduo, fornece motivação interna, melhora a colaboração com os profissionais, são pontos de ancoragem para o tratamento e fornece contexto e justificativa para aumentar a ação e trabalhar novos desafios. Então, resumindo, as aspirações são excitantes e fornecem informações importantes sobre valores e um propósito maior ou a missão que a pessoa busca. Então, eu preciso identificar ali a aspiração, enriquecer essa aspiração, mostrar para ela que é possível alcançar aquilo ali, entender qual é o significado por trás dessa aspiração e fazer uma ação agora, associada ao significado, né? E aí a gente vai ver que tem pessoas que têm aspirações que são possíveis, outras aspirações que são difíceis, mas a gente vai entender qual o significado por trás daquela aspiração. E nós vamos começar a trabalhar agora. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero virar um cirurgião. E para virar um cirurgião, primeiro tem que fazer 6 anos de faculdade, mas não sei quantos de especialização, então é um sonho para daqui 10 anos, talvez. Mas para eu não perder essa aspiração, para eu não perder essa motivação daqui a 10 anos, ser um cirurgião, eu preciso começar a agir agora. E lembrando, o livro CTR, ele nos traz para transtornos desafiadores, mas a Judith Beck, ela já trouxe ali no Teoria e Prática, no terceira edição, aplicações para vários outros transtornos também, e a gente vai vendo isso na nossa prática clínica. E como no capítulo 4, eles nos trouxeram também uma árvore das decisões para ajudar aqui a identificar de maneira melhor, entender isso melhor. E eu gostei dessa ideia de árvore da decisão, porque ela nos traz aqui um mapa mental, né, uma ideia mais fácil para a gente compreender melhor tudo isso que o autor né, os autores vêm trazendo aqui para a gente. Então, identificar aspirações requer confiança, energia e flexibilidade mental.
e você deve acessar o modo adaptativo da pessoa quando estiver em busca das aspirações. Algumas vezes a pessoa sai do modo adaptativo quando responde perguntas orientadas para a pessoa. Então, lembrando, capítulo 3, ele vem trazer aqui várias maneiras para a gente acessar esse modo adaptativo. Então, se eu não consigo acessar o modo adaptativo, eu preciso voltar no capítulo 3 e entender isso. Mas eu preciso ter toda uma conexão com esse indivíduo e mostrar para ele que ele é importante no tratamento, né? A gente está falando de pessoas que estão em transtornos desafiadores, eu vou repetir isso várias vezes, porque tem pacientes que vêm até a gente e a gente fala assim, eu preciso que você faça tal coisa, e ele vai seguir o comando de maneira tranquila, porque ele sabe que não é que você sabe tudo, mas você está ali para ajudar. Mas essas pessoas com delírios, alucinações, às vezes eles vão falar assim, opa, meu terapeuta, meu psicólogo aqui, ele está tentando me dominar. E aí eles vão sair do modo adaptativo, porque é muito mais fácil acessar o modo paciente deles. E aí eles vão sair do modo porque eles estão com medo de serem dominados. Então, no capítulo 3, vai ensinar justamente isso para a gente. Como dar a eles o poder, como dar a eles o controle para que eles mesmos consigam acessar esse modo adaptativo. Então, cada uma das respostas reflete muito o modo paciente e significa que você deve mudar a abordagem, retornando às intervenções energizantes e movidas pela conexão, porque eles estão mais acostumados a estar no modo paciente do que no modo adaptativo. E aí a gente tem que fazer como uma dança, né? O autor ele traz isso para a gente várias vezes, fazer uma dança com aquele paciente, com aquele indivíduo, para a gente conseguir acessar e energizar esse modo adaptativo o tempo inteiro. E aí ele vem trazer para a gente perguntas também, porque a gente vai trabalhar o tempo inteiro com perguntas. Ele começa assim: se tudo fosse como você gostaria, o que você estaria fazendo ou obtendo? Isso são perguntas para a gente acessar as aspirações. Tá, se tudo fosse do jeito que você né, quer, do jeito que você deseja, o que você ia estar fazendo agora? E aí ele traz várias outras perguntas para a gente conseguir identificar, né? Depois que você tiver alta, depois que você sair aqui do hospital ou da clínica, ou depois que a gente finalizar esse tratamento aqui, o que você gostaria de fazer? Né? Antes de tudo isso ter começado, se você não tivesse tido todos esses desafios, né? Os desafios, lembrando, são sintomas negativos. O que você gostaria de fazer ou obter? Né? E aí a gente às vezes vai falar, antes de eu receber o diagnóstico, eu sonhava em fazer faculdade, ou eu queria ter uma empresa, antes de receber o diagnóstico, eu queria estar viajando pelo mundo, e a gente vai começar a observar, entender isso, identificar essas aspirações e ver qual o significado por trás disso. Então, ele vem trazer aqui a árvore da decisão para a gente conseguir identificar melhor. E aí, nessa árvore da decisão, ele traz para a gente, sim, primeira coisa que eu preciso fazer é acessar o modo adaptativo desse indivíduo. Né? O capítulo 3 vai ensinar ali várias formas para a gente acessar o modo adaptativo. Acessei o modo adaptativo, eu começo a identificar as aspirações. E aí, para eu identificar as aspirações, eu vou fazendo as perguntas. E isso não é com uma sessão ou com duas sessões. Pode ser que com uma sessão eu consiga identificar ali, acessar o modo adaptativo. Pode ser que com uma sessão eu consiga identificar as aspirações. Por isso que é muito simples a explicação, muito fácil de entender. Mas na prática a gente vai perceber que para acessar o modo adaptativo, talvez eu precise de 10 sessões, 10 encontros com ele. Lembrando que às vezes a gente precisa fazer encontros rápidos. Então, mas a minha sessão é 40 minutos. Às vezes, com esse indivíduo em si, a gente vai precisar de fazer apenas 5 minutos, porque ele não tem paciência. Então, eu preciso ir de encontro a ele, porque muitas das vezes ele não vai vir ali no meu consultório bonitinho e ficar esperando um atendimento todo formal e vai ter paciência para ficar ali 30, 40, 50 minutos sentado na cadeira esperando fazer a terapia. Então, eu preciso ir de encontro. E aí, esses encontros geralmente vai ser 5 minutinhos hoje, amanhã eu volto mais 10 minutinhos, e aí eu consigo fazer ficar mais tempo com ele. Né? Lembrando da Jack, no início o terapeuta aí perguntava: você quer essa miçanga ou essa? Você quer isso ou isso? E aí, depois, passando dias, semanas, fazendo as bijuterias, conseguiu acessar o modo adaptativo dela. Então, foram um processo ali de mais de um mês para conseguir acessar o modo adaptativo. Para Jack falar um mês, mas um mês é pouco. É pouco se a gente falar que a gente tá ali uma vez por semana. Mas eles estavam com a Jack 24 horas por dia,
7 dias da semana, todos os dias, eles iam lá várias vezes no quarto para acessar esse modo adaptativo. E aí, consegui acessar, vou correr atrás de identificar as aspirações. Pode ser que com uma sessão, uma conversa, eu consiga identificar. Porém, pode ser que eu gaste mais 1, 2, 3 meses para conseguir identificar. E aí eu uso a pergunta: se tudo fosse como você gostaria de fazer, o que você estaria fazendo? Talvez eu vou ter outras perguntas, outras coisas mais profundas, vai ser de acordo com o que aquele indivíduo me traz. Se eu não tenho resposta, né, se o indivíduo ele se afasta, responde não sei, ele se fecha, eu preciso voltar e acessar novamente o modo adaptativo dele, porque teve uma falha ali no modo adaptativo. Mas se ele me dá uma resposta, e eu tenho que observar qual é o tipo de resposta. Se ele me deu uma aspiração, legal, vou enriquecer as aspirações. Mas às vezes ele não me dá a resposta como uma aspiração. Ele me dá a resposta como um passo, ele me dá a resposta como a remoção de um desafio, e aí, se ele me traz isso, eu vou perguntar o que vem a seguir. Se ele me traz algum objetivo orientado para o tratamento, eu vou normalizar e vou perguntar o que vem a seguir. Se ele me traz um objetivo distante, ou se ele me traz um objetivo que é perigoso ou arriscado, eu tenho que identificar o significado por trás daquilo ali. Vou refletir e empatizar com ele, estabelecer algo colaborativo e avaliar a segurança. Então, né, como eu disse, é simples, mas não é fácil. Preciso primeiro identificar a resposta. Às vezes ele realmente vai falar, olha, a minha aspiração é fazer tal coisa, e aí você olha e fala, isso realmente é uma aspiração. Mas às vezes não, às vezes o que ele me traz é algo mais raso, ou o objetivo que ele me traz é muito longo, né, como eu disse, de fazer de virar um cirurgião, ou é algo perigoso. E aqui a gente vai colocar, refletir e empatizar com o significado. Por que empatizar? A gente tem que desenvolver o tempo inteiro a questão da empatia. Eu não sou a mãe do meu paciente, né, a mãe daquele indivíduo, para dar lição de moral, para dar sermão. Ah, mas o que você está falando envolve droga ou é algo perigoso, você não pode. Ele não quer saber se ele pode ou não, ele quer aquilo ali. E aí a gente precisa identificar o significado, mostrar que a gente compreende o que ele quer para estabelecer algo colaborativo. E aqui ele coloca avaliar a segurança. Porque às vezes o que a pessoa quer é algo realmente perigoso, que envolve ou se matar, ou matar um dos profissionais, ou matar alguém. E aí a gente tem que avaliar a segurança para tomar também as medidas que forem necessárias para aquela situação. E aí o autor ele vem trazer para a gente como que a gente consegue distinguir e entender melhor o que é aspiração. As pessoas com frequência expressam desejos excitantes em resposta à pergunta, né? E se tudo fosse como você gostaria? O que você gostaria de estar fazendo? Entretanto, algumas vezes, os indivíduos eles compartilham ideias para o futuro que podem soar apenas como objetivos altamente valorizados, mas não são aspirações. Pode ser um passo, que é uma coisa que depois de ser atingida não tem mais razão para continuar, por exemplo, tirar a carteira. Pode ser um objetivo orientado para o tratamento, por exemplo, meu objetivo aqui é tomar remédio, né, ou conseguir participar da terapia de grupo. Eu queria remoção desse desafio, né? Eu não quero mais ouvir vozes, ou o desejo é grande, né? Eu quero ser uma atleta profissional, ter 20 mansões, são desejos grandiosos. Talvez ele até vai ter 20 mansões, mas é algo muito grandioso. A gente também tem que puxar um pouquinho para a realidade, não dando lições morais, ou falando, o que você quer é impossível, a gente não pode fazer isso. Às vezes o objetivo é distante, por exemplo, ser o cirurgião, ter uma casa, é algo que ele pode sim alcançar, mas demanda mais tempo. E às vezes o objetivo é potencialmente perigoso ou arriscado. E aí aqui o autor ele vem trazendo cada coisa para a gente. Quando a gente vem falar sobre passos são objetivos que são distintos e ajudam a avançar na direção de uma aspiração, mas com frequência não tem grande significado. Então, se eu tirei a carteira de motorista, minha aspiração é tirar a carteira de motorista. Tá, ok. Tirou a carteira de motorista. E aí, o que você vai fazer depois disso? Né? Recebeu alta do hospital. Ok, você recebeu alta, excelente, e a gente não minimiza o que a pessoa nos traz. Ao contrário, a gente valoriza aquilo ali. Você quer receber alta do hospital. Tá, e aí? Perfeito, maravilhoso. Mas o que a gente vai fazer a seguir? Né? A partir disso aí, o que a gente pode fazer? Continuar sempre energizando aquele modo adaptativo para alcançar, atingir a aspiração que ele realmente quer.
E aí ele vem trazendo, né? Isso é ótimo, mas qual é a melhor parte disso? Né? Você tirou a carteira, mas o que é o melhor em tirar a carteira? E aí, às vezes, ele vai falar assim, buscar o meu filho na escola, ou eu posso ter uma carteira porque eu quero arrumar um emprego, opa, já está começando a melhorar, entendeu? Mas eu quero arrumar um emprego. Legal, você quer arrumar um emprego em qual área? Aí ele vai te trazer, e aí a gente continua buscando ali no diálogo, valorizando o que ele nos traz, para acessar ali o que realmente é a aspiração dele. Então, ele coloca que o processo é semelhante à técnica da seta descendente na terapia cognitiva tradicional, né, que a Beck nos traz ali. Exceto que, em vez da gente buscar uma crença nuclear, a gente vai revelando buscas nucleares valorizadas. Você está me trazendo isso. Ok, e o que além disso a gente pode fazer? Mais profundo que isso. Então, continuo buscando ali fazendo buscas nucleares valorizadas para ele. Quando o objetivo é orientado para o tratamento, né, então, às vezes, o objetivo é tomar um remédio, porque ele se esquece do remédio, ou ele não consegue participar ali do grupo. Então, a gente começa a focar, né, as pessoas começam a focar, só que quando ela foca nisso, também é muito vago. Eu quero tomar um medicamento na hora. Legal, é muito importante você conseguir tomar o medicamento, é muito importante você participar da terapia em grupo, mas além disso, isso é muito bom, mas se você conseguir participar da terapia de grupo, ele vem colocar aqui, o que você gostaria de fazer enquanto você não estiver fazendo isso? Você conseguiu participar do grupo. Qual é o objetivo por trás de participar do grupo, né? O que mais a gente conseguiria fazer quando você estiver participando da terapia de grupo? Então, a gente continua buscando algo além daquilo ali que ele nos traz. Quando é remoção de um desafio, a gente, infelizmente, falei, né, a gente não tem cura para isso. Então, eu não posso prometer para ele, não, a partir de agora, você nunca mais vai ter alucinação, você nunca mais vai ter delírios, você nunca mais vai ver vultos, você nunca mais vai ouvir voz. Eu não posso fazer isso. Mas eu começo a entender, se você não tivesse esse sintoma, esse desafio, que você poderia fazer? Né, vamos supor aqui que você, a partir de hoje, não ouve mais vozes. O que você poderia fazer, o que você obteria se você não ouvisse mais vozes? Então, eu continuo procurando o significado por trás daquele desejo que o nosso cliente, o nosso paciente, esse indivíduo, ele vai expressar ali. Então, o foco no potencial, né, no futuro, provavelmente produz mais motivação e ativação. Então, quando eu começo a procurar ali o que ele deseja para o futuro, eu consigo, por exemplo, ele quer silenciar as vozes, aí eu começo a procurar, ok, eu sei que ouvir vozes te incomoda, mas se você não ouvisse vozes mais, como que seria o seu futuro? O que você gostaria de fazer? Se isso não te perturbasse tanto, como que você... Então, eu valorizo o sentimento dele de não ter aquele sintoma mais, o desejo que ele expressa ali, e eu começo a investigar. E se isso não existisse? Né? Qual que é o seu desejo para o futuro? E é interessante, como eu disse, a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, né? Mas eu estou no meu consultório não tem um psiquiatra. Mas esse indivíduo, ele está fazendo um tratamento com o psiquiatra. E aí eu posso passar isso para o psiquiatra, olha, né, o desejo dele é de não ouvir vozes, e a gente está trabalhando aqui as aspirações, né, como que está a medicação, qual é a medicação que você acha que ajuda, então a gente tem que ter todo um diálogo, porque às vezes, enquanto a gente está trabalhando a aspiração do indivíduo, o psiquiatra talvez pode trabalhar com ele ali a questão das vozes, da redução das vozes, de questionar como que tá as vozes, porque o psiquiatra, nesse caso, ele também faz muito papel de terapeuta para ajudar, ele também precisa ouvir bastante esse indivíduo. Então, primeiro, a gente começa empatizando com a angústia. Eu entendo, eu compreendo, eu sei que realmente é difícil para ele, mas eu não foco na angústia. Eu começo a identificar o empoderamento permite em termos de desejos maiores para a vida. Ouvir vozes é horrível, te entendo, é realmente difícil. Empatizei com a dor dele. Porém, se ela não existisse, o que a gente poderia fazer? Então, começo a buscar. Tá? Quando o desejo é grandioso, né, aí a gente vai ver pessoas que às vezes estão muito envolvidas nos seus discursos delirantes, né? Eu quero ser o líder mundial. E aí eu começo a entender, ok, nossa, ser o líder mundial seria muito interessante. Mas se você fosse o líder mundial, qual é o desejo por trás disso? Qual é o significado por trás disso?
Deixa eu só cancelar aqui, porque eu acho que eu não consigo acessar a solicitação, que eu não consigo acessar a solicitação. Deixa eu voltar aqui, consegui aqui. Eu começo a buscar o desejo por trás disso, né? Ser o líder mundial. O que isso significa para você? Ser o líder mundial, o que isso significa para você? O que está por trás de ser o líder mundial? O que está por trás desse desejo? Então, eu vou sempre buscar o significado por trás daquilo ali que ele me traz. Tá? Então, se você tentar reduzir o tamanho da ambição, arrisca desmoralizar a pessoa e prejudicar. Então, o tempo inteiro eu tenho que ter conexão com esse indivíduo. Então, você fala com ele assim, ridículo, você quer se tornar o presidente da República. Você quer se tornar o chefe da ONU. Nossa, isso é ridículo. Automaticamente quebrei qualquer conexão. Não, eu tenho que entender o que está por trás. Tá, você quer ser o líder da ONU. Legal, mas se você fosse o líder da ONU, que você conseguiria realizar? E aí a gente identifica qual que é o desejo por trás. Mas se eu for o líder da ONU, eu vou ajudar as pessoas que passam fome, eu vou ajudar as pessoas que estão necessitadas, as pessoas carentes. Identifiquei o que está por trás daquele desejo grande dele, daquele desejo fantasioso dele, eu comecei a identificar. E aí eu posso para ele, tá, mas você quer, então se você for o líder da ONU, você pode fazer com que as pessoas não passam fome. Isso. Mas enquanto você não se torna o líder da ONU, quais outros passos a gente poderia dar? O que a gente poderia fazer para que outras pessoas não passem fome? Então a gente começa a trabalhar com ele ali para acessar aquele estado dele, aquele desejo dele, aquela aspiração que ele tem, sem ele precisar de estar ali acessando o desejo grandioso, tá? A gente vai para o significado por trás disso aí. O caminho a ser seguido é focado no significado, é o que eu falei, né? Então, o que teria de bom nisso? O que você seria capaz de fazer se atingisse isso? Então, se eu for o presidente da República, o que está por trás disso? Se eu for o líder mundial, o que está por trás disso? O que você vai fazer se você se tornar essa pessoa? Eu quero me tornar Deus, porque a gente tem pessoas com esses delírios grandes. Tá, mas legal, nossa, seria muito bom você se tornar Deus, seria algo incrível. Mas se você se tornasse Deus, o que você faria? Né? Então, buscar o significado por trás disso. A Jack, ela nos traz o tempo inteiro, né? O terapeuta até traz aqui. O terapeuta pergunta para ela, né? O que teria de bom em trazer as pessoas de volta dos mortos? Ela fala o tempo inteiro, eu quero trazer as pessoas de volta dos mortos, eu quero curá-las, eu quero fazer as partes renascerem, né, as pessoas que não têm braço, eu quero. Então ele pergunta, o que tem por trás disso? Ele poderia falar, Jack, é impossível, morreu, acabou. Mas não, ele prefere valorizar isso, ok. E se você conseguisse isso, como seria? Aí ela vai e responde: eu posso ajudá-las e outras pessoas ficarão felizes. Olha, a gente entendendo um pouco do objetivo das aspirações aqui de Jack. O terapeuta ele pode então refletir sobre os significados em termos do aqui e agora. Parece que ajudar os outros e fazer com que eles se sintam felizes é muito importante para você. Será que eu entendi bem? Então eles começam a ser motivados pelo valor das aspirações. Então, quando aquilo ali que ele está desejando é algo muito difícil, é algo muito distante, é muito complicado, eles começam a trazer o significado por trás daquilo ali. Olha, tá, eu não vou falar com ele, eu não vou desmerecer e falar que aquilo que ele quer é impossível. Mas enquanto a gente não faz isso, será que a gente pode fazer outras coisas? Vamos colocar generalizando ali o significado, colocando o significado daquilo para algo mais real. Tá tranquilo, Jaime? Qualquer coisa que você vai falando aí, se ficar confuso, a gente volta aqui e eu paro. Eu sei que a internet não está ajudando muito, mas qualquer coisa você me fala aí. Tá? Deixa no chat. Sim. Tá tranquilo, né? Qualquer coisa você me chama aí. Quando o objetivo é distante, né? O desafio aqui é a qualidade distante, o que pode dificultar a manutenção do entusiasmo e da esperança. A gente quer que aquela pessoa ela esteja sempre no modo adaptativo.
mas o objetivo dela vai demorar 10, 20, 30 anos para ser alcançada. Então, eu não vou falar, não, essa aspiração sua é muito longe. Ao contrário, eu vou fazer a mesma coisa, vou procurar o objetivo, o significado por trás disso, e vou começar, talvez, desenvolver em pequenas metas para fazer isso possível, para que continue motivado para alcançar aquele objetivo. Então, os indivíduos com quem trabalhamos têm um potencial inexplorado. Por uma variedade de razões, eles não conseguem perceber o que são capazes, né? Como eu disse, eles são tão acostumados a se ver como pacientes o tempo inteiro, no modo paciente, que eles não sabem do que eles são capazes, eles não são valorizados como pessoas, eles são sempre rotulados como um diagnóstico. Então, o nosso papel é colaborar com eles para que eles consigam identificar o significado da aspiração e focar nas buscas que eles podem realizar agora e que também têm esse significado. Então, você quer comprar uma casa, mas a gente não tem dinheiro, né? Então, para a gente atingir esse objetivo de comprar casa, o que você precisa fazer? E aí a gente vai focando em várias buscas que eles vão realizando agora, até que também tem o mesmo significado, né? A gente precisa de colocar coisas ali que tenham para ele sentido, para que ele consiga alcançar aquela aspiração, aquele sonho, aquele desejo. Para ajudar a pessoa a obter o máximo desses desejos, a gente tem que avaliar o quanto eles estão repletos de significado, né? O que ser dono do negócio diz sobre a pessoa? Por que é bom ter a casa própria? Para alguns pode ter a ver com ser realizado ou bem-sucedido. Para outros, realizar o desejo significa que eles podem ajudar outras pessoas. Então, a gente começa a buscar isso. Ah, você quer ser cirurgião. E quando você atingir, vamos colocar aqui que você já é um cirurgião. A gente vai ver que ele vai trabalhar com um exercício de imaginação com essas pessoas, de visualização. Então, a gente começa a colocar, mas se você fosse um cirurgião já bem-sucedido, qual é o significado? O que você poderia fazer? Que seria para você, como seria para você ser dono ter sua casa própria? Então, começa a procurar o significado por trás disso. Quando o objetivo é potencialmente perigoso ou arriscado, né? Às vezes eles querem se matar, ou quer usar drogas, morar na rua, se cortar. A gente sabe que são coisas perigosas. Aí a gente tem que entender também o que isso, por trás disso, significa para essa pessoa, né? Tá, às vezes ele quer matar um profissional. A gente não vai ser fácil. Não, eu quero te matar, meu objetivo é te matar. Você não vai olhar para ele e dar um sorriso. Não, eu entendo, né? Eu também quero me matar. Às vezes, a gente não vai fazer assim. Mas vamos começar a procurar o porquê que ele tem na cabeça dele que ele tem que me matar. Ou por que ele acha que ele se matar vai ser a melhor opção. A gente começa a buscar. Encontrar o significado do desejo perigoso é uma abertura útil para os protocolos de avaliação de segurança no seu contexto, porque eu preciso saber se ele é altamente suicida, porque se ele é altamente suicida, independente do diagnóstico, eu preciso tomar todas as medidas necessárias para manter ele em segurança. Ou se ele está realmente expressando um desejo muito grande de matar alguém, eu preciso tomar ali todas as medidas necessárias naquele ambiente para colocar com que isso seja seguro para a outra pessoa. Tá? Então, eu preciso reduzir o risco. Fazer isso aumenta a compreensão das experiências, o que por si só aumenta a conexão e provavelmente, né, possivelmente, reduz o risco que ele atue em direção aos seus desejos. Nessa parte, já é algo um pouco mais difícil, porque a gente está falando de altamente perigoso, algo altamente arriscado. Então, não é simples, mas se você conseguir atingir, com certeza a gente diminui muito mais o risco envolvido por trás disso. Então, o que ele ganha com a ação de alto risco? Qual é o significado desse comportamento perigoso? Depois de encontrar o benefício, a gente começa a propor um método alternativo para obter o benefício que não inclui o comportamento perigoso. Quando ele fala de se matar, né, entre aspas, um pouco mais fácil, eu acho. Né? Por que você gostaria de morrer? Né? O que teria de bom, ele vem trazer aqui, né? O que teria de bom em se matar? Aí ele coloca, eu não iria me magoar. Como assim se magoar? Né? Ele vem falando, eu não ia atrapalhar a vida da minha mãe. Ok, então, o que significa atrapalhar a vida da sua mãe, né? O que teria de bom nisso? Então, a gente começa a ver como que a gente poderia
melhorar a vida da sua mãe, não bagunçar a vida da sua mãe sem precisar de se matar. Então, a gente começa a buscar alternativas para aquilo ali. Por que você quer matar tal pessoa, tal profissional? Ou por que você acha que usar drogas seria tão importante para você? A sensação que me dá. Então, teria outra coisa que, enquanto a gente. Né, aqui a gente não pode utilizar droga, porque nós estamos em um ambiente terapêutico. Então, não é que você vai falar para ele usar em outro lugar. Mas a gente vai falar, mas aqui, nesse momento, o que a gente poderia fazer que você obteria a mesma sensação ali da droga? Ouvir uma música. Então, eu começo a fazer ali dentro do que ele deseja, mas algo que seja mais possível e saudável. Então, validação da dor e da angústia do indivíduo é o primeiro passo. Então, eu preciso compreender o porquê que aquilo ali faz tanto sentido para ele. Eu preciso ter empatia aqui, propondo melhora por outros meios. Olha, isso não é possível, né? Com outras palavras, mas você não pode me matar. Então, como que você vai se sentir tão bem também? Se você me matar, seria maravilhoso para você. Mas como que você se sente também que seria maravilhoso se a gente pudesse fazer outra coisa que não envolve matar ninguém? Eu começo a buscar outras coisas, né? O que isso significa para você? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu tenho que matar o psiquiatra, porque o psiquiatra está me dando remédio e aquele remédio está me dominando, ele está tentando controlar a minha mente. E aí eu vou começar a buscar maneiras de mostrar que não, o psiquiatra não está tentando dominar a sua mente com remédio, ele está tentando te ajudar. Claro que ele não vai entender, porque a gente está falando de pessoas que estão ali em delírios no modo paciente. Ele está tendo delírios, alucinações, talvez ele está ouvindo vozes, talvez ele está vendo alguém falando isso com ele, não importa. Mas eu sei que ele está ali naquele momento com sintomas negativos, enfrentando vários desafios ali do diagnóstico. Então, eu começo a buscar ali, por trás daquilo ali, como a gente consegue mostrar para ele que o significado de tal ação é diferente daquela que ele acha. Eu disse, na teoria é simples, na prática a gente percebe que é completamente diferente. Aqui ele fez só um resuminho. Quando se trata de um passo, eu pergunto, o que vem em seguida? Quando ele quer a remoção de um desafio, eu pergunto, tá, legal, a gente reduz tal desafio, mas o que vem a seguida? Quando o desejo é grandioso ou o objetivo é distante, eu identifico o significado. Quando o objetivo é orientado para o tratamento, normalizo, ok, tudo bem, e pergunto também o que vem em seguida. Quando o objetivo é perigoso ou arriscado, eu identifico o significado, eu vou refletir, vou entender a dor dele, eu empatizo com o significado ali da dor que ele me traz, estabeleço um alvo colaborativo e avalio a segurança. Eu preciso fazer algo diferente? Eu preciso mudar alguma coisa para que se torne aquilo seguro tanto para mim, quanto para o outro profissional, quanto para esse indivíduo? Eu preciso avaliar isso, porque se for algo realmente perigoso, a gente precisa tomar ali ações necessárias para isso. Então, identificando as aspirações de Jack. Inicialmente, né, a Jack ela não trouxe nada, ela não trouxe nenhuma fala, ela não trouxe nenhum desejo, ela simplesmente tinha alguns comportamentos que o terapeuta ele foi até preenchendo o mapa da recuperação com suposições. E aí aqui a gente percebe que as suposições foram sendo comprovadas ou não, então a gente começa a identificar. Para Jack, a equipe inicialmente trabalhou com o objetivo de desenvolver seus desejos para o futuro, trazendo a ideia de fazer bijuterias novamente. Então, viu que ela funcionou na fabricação de bijuterias, viu que o modo adaptativo estava ativado ali, eles continuaram a fazendo aquilo ali até que eles poderiam estender para outras coisas. No capítulo passado a gente fala sobre isso. Eu consegui atingir aqui. Quando eu conseguir atingir esse modo adaptativo e eu vejo que ela acessa ele muito mais fácil, eu posso incluir outras coisas diferentes na rotina desse indivíduo. Então, pensar sobre essa possibilidade para o futuro animou o Jack e energizou seu modo adaptativo. Então, ele ficou muito feliz de saber que ia fazer novamente bijuterias e doar para outras pessoas. Ter uma atividade concreta forneceu um ponto de partida para o terapeuta identificar ainda mais sobre os desejos para o futuro. Sobretudo quando ele pergunta sobre a melhor parte de entregar, ela volta ali no seu desejo que a gente ainda não conseguiu encontrar o significado, ajudar e conectar-se com os outros, né? Ele colocou esse desejo, que seria de
quando ele pergunta a primeira vez, ela ainda fala sobre curar e trazer as pessoas de volta à vida. Eu ia falar. Quando ele pergunta, ela fala, eu quero trazer de volta as pessoas à vida. E aí, identificando o significado por trás disso, ele resume que é ajudar e conectar-se com os outros, ajudar outras pessoas. E aí o terapeuta vai fazendo vários diálogos. Talvez isso não aconteceu em apenas uma sessão, mas imagina se o autor trouxesse para a gente todo o diálogo que eles tiveram com o Jack. Né? Haja livro para trazer tudo aqui. Então, eles trouxeram um resumo. E aí o terapeuta fala com ela, olha, parece que ajudar as pessoas é muito importante para você. Isso é algo que você gostaria de fazer mais, né? Você gostaria de ajudar pessoas mais vezes, de outras maneiras? E aí ela concorda que ela quer ajudar, que é importante, é mais importante que as pessoas não estejam solitárias e que sintam que os outros se preocupam com elas. Este é um significado fundamental. Então, eles percebem que talvez eu não preciso fazer com a Jack só bijuteria. Eu posso usar o modo adaptativo dela para fazer várias outras coisas, porque ela quer ajudar as outras pessoas e mostrar para as outras pessoas que elas não estão sozinhas. Então, eu posso ver várias outras possibilidades, várias outras coisas que eu consigo ativar esse modo adaptativo dela e eu consigo desenvolver sabendo agora o significado por trás disso. E aí ele preenche, né, o mapa de recuperação dela e ele ainda coloca uma suposição, né? Será que realmente a aspiração dela é ajudar outras pessoas? Isso tem a ver com o quê? Com a capacidade dela, né, a questão de trazer as pessoas de volta dos mortos. Poder ou se sentir importante? Ser capaz, ajudar, ou qual é o valor por trás disso? E aí a gente tem que enriquecer também as aspirações, o desejo. Então, depois que o indivíduo compartilha o desejo para o futuro, você deve enriquecê-lo. Enriquecer é o processo de descobrir o valor que a aspiração tem na vida de uma pessoa e por que ele é tão excitante ou energizante para ela. E aí a gente começa a usar o imaginário para isso e identificar sentimentos associados. É que ele começa a fazer com um pouco de exercício de visualização. Deixa eu diminuir aqui para aparecer na tela. Ah, não consigo. Vou diminuir demais e talvez não apareça tanto. Deixa eu aumentar mesmo. Então, eu vou primeiro acesso o modo adaptativo e acesso às aspirações. Né? Já descobri qual é a aspiração. Então, eu começo a enriquecer as aspirações. Como seria alcançar tal coisa? Né? Como seria se você conseguisse fazer o que você tanto deseja? Eu identifico os aspectos. Né? Quais são os motivos? Onde você estaria? Com quem você faria? Quando você faria? E enriquece por meio do uso imaginário, usando os sentidos. Se eu usar isso e não aumentar o modo adaptativo, porque a aspiração não foi bem identificada, então eu preciso identificar novamente a aspiração. Mas se eu uso o imaginário da pessoa e os sentidos, e eu consigo aumentar a motivação, eu vou entender o significado por trás das aspirações. Então é sempre assim, se eu fiz e eu não alcancei, eu não consegui mexer no modo adaptativo, é porque algo ali está errado. Ou eu não consegui acessar o modo adaptativo e eu preciso acessar novamente, ou eu não consegui acessar a aspiração de verdade. Se eu não acessei a aspiração, eu preciso voltar e acessar novamente a aspiração. Então, como que é essa questão por meio do imaginário, né? Por criação de imagem de recuperação vívida e elaborada que torna fácil a pessoa projetar no seu futuro. As imagens mentais são vantajosas, pois melhoram o acesso à emoção e auxilia a memória. Muitos indivíduos experimentam imagens que motivam emoções desagradáveis e crenças negativas sobre si. Então, o tempo inteiro a gente já faz essa criação de imagens, né? A pessoa ansiosa, por exemplo, ela sofre muito por criação dessas imagens. Ela cria sempre um futuro catastrófico para ela. Então, eu nem vou fazer tal coisa porque vai dar errado. Às vezes, eu preciso estudar, mas para que eu vou estudar tanto? Eu vou tirar mal na prova em vez de estudar para tirar bem. A imagem negativa já foi criada. E aí, aqui ele vem fazer justamente o contrário, vão criar imagens positivas. Então, como seria isso? Quanto mais vívida e específica a imagem, mais efetivo será criar a emoção positiva e aumentar a esperança. Então, eu preciso fazer com a pessoa assim, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é a casa própria. Então,
Tamires, gosto de pedir a pessoa para fechar o olho, porque quando ela fecha o olho, consegue imaginar muito melhor. Quando a gente está de olho aberto, a gente se distrai com as coisas externas. Às vezes a pessoa vai distrair com o olhar do terapeuta olhando para ele, ou como a gente está falando de um ambiente, de uma residência terapêutica, às vezes está fazendo ali no meio do pátio, passa alguém, né? Às vezes está fazendo dentro um trabalho em grupo e um se concentra no que o outro do lado está fazendo. Então, a questão do fechar o olho só para tirar toda a distração. Tem a necessidade? Não, eu gosto de fazer para tirar a distração externa. Então, pede a pessoa, imagina aí, se você quer alcançar a sua casa própria. Como seria entrar ali na sala? Nossa, seria muito bom. Ah, mas a gente lembrou que você quer comprar a casa própria, né? Porque a gente foi pesquisando ali. Claro que você não vai falar isso com a pessoa, tá, gente? Eu estou falando aqui para vocês entenderem. Mas a gente conseguiu identificar ali que o significado por trás da casa própria é reunir a família. Então, imagina você entrando na sua casa, a sua família reunida, você ajudando as pessoas tendo todo um acesso ali àquilo que você está querendo, que você tanto sonhou, que você queria. Então, você faz imaginar e dá o máximo de informações para a pessoa sobre aquela situação que ela está querendo, tá? Ao criar uma imagem, enfatize. Tchau, meu amor. A minha mocinha passando aqui. Então, ao criar uma imagem, enfatize o desenvolvimento dos aspectos que contêm um papel social para o indivíduo. Por exemplo, ele quer ter o carro, né? Aí, lembra lá, ter o carro seria talvez só um passo. Então, a gente começa a. Ele coloca que é uma ótima inspiração, mas a gente precisa que tenha um significado muito maior. Ok, meu objetivo, minha aspiração é tirar a carteira de motorista. Tá, mas se você tiver a carteira de motorista, o que você pode fazer? Ah, comprar um carro. Oh, legal. Aí a gente já está pesquisando algo mais aí, um carro. Mas se você tivesse um carro, o que você poderia fazer? Ah, eu levaria o meu filho à escola todos os dias. Opa, muito melhor do que só tirar a carteira. Né? Então, ele tira a carteira para comprar um carro, então a gente começa a trabalhar. Ah, você vai poder levar seu filho, eu posso levar meu filho, eu posso levar minha mãe, eu posso levar meu avô. Ah, eu não preciso que o meu pai me leve para todas as sessões, porque às vezes a pessoa ela fala assim, ai, eu fico incomodando quando o meu pai não pode, tem dia que o meu pai não vai poder, aí minha mãe fica preocupada com quem vai me trazer na terapia. Então, quando eu tiver a carteira e tiver meu carro, eu mesmo vou dirigir sozinho para fazer tal coisa. Então, fazer a pessoa viver isso, imaginar toda essa cena de maneira muito mais real, traz um significado muito mais forte. Então, assim, quando ela consegue acessar toda essa imagem, né, trazer isso tudo à mente, ela vai liberar uma emoção. E aí, quando a gente tiver aquela emoção, a gente vai trabalhar para aumentar essa emoção. Né? Aí, a alegria. Então, aqui ele vai colocar, identificar a emoção positiva. Então, eu preciso trabalhar essa emoção também. Como que eu enriqueço a aspiração ao identificar essa emoção? Quando a gente constrói colaborativamente uma imagem de recuperação rica, você deve identificar como seria experimentar a aspiração. Como seria ter? Então, primeiro, eu preciso ter a ideia da aspiração e fazer ele sonhar com isso, fazer ele identificar e ver da melhor maneira possível com esse exercício de visualização. Tá? E aí ele vai trazer para mim uma expressão, uma emoção. Então, quando ele conta, ele dá um sorriso, que o autor coloca que ele tem uma postura mais relaxada ou fica animado em compartilhar a imagem. E aí a gente vai falar, nossa, enquanto você falou sobre isso, eu percebi que você sorriu, que você ficou mais animado, né? O simples fato de você pensar em ter uma namorada ou de levar o seu filho para a escola, você fica mais feliz? Então, você chamou a atenção para a emoção que você viu ali. E aí ele vai falar, não, realmente, nossa, vai ser muito bom. Ele se sente mais valorizado. Então, chamar a atenção para a emoção que ele demonstra ou que ele fala, isso é muito mais enriquecedor para aquele processo, tá? Eu preciso identificar a emoção positiva, porque isso me serve para vários propósitos. Traz boas sensações e podem contribuir com dinamismo e motivação para se empenhar. Então, quando eu percebo e eu mostro para ele, porque às vezes ele nem percebeu e ele ficou tão feliz daquele jeito. Mas quando a gente fala assim, você consegue perceber isso? Quando ele começa a perceber e ele começa a sentir um significado muito maior, isso traz ali para ele um significado de recuperação muito mais do que a gente espera.
Então, quando a gente descobre, aqui descobrindo o significado, para descobrir, a gente começa a perguntar, tá, mas você pode perguntar para ele, o que significa isso para você? Mas a gente pode falar, sim, que ele traz a outro mapa, né? Eu posso perguntar para ele, né, quando você estiver ali, alcançou seu desejo de ser cirurgião, o que isso significa? O que você vai poder fazer? Então, dentro da visualização, a gente pode fazer isso. Ah, tá, você alcançou seu resultado, seu sonho, você é um cirurgião agora, e quando você se tornar um cirurgião famoso, o que tem por trás disso? Ah, eu vou ajudar pessoas, ou eu vou fazer isso, ou se ele falar, ah, eu vou me tornar o melhor do mundo, aí você perguntar, tá, e como você se sente se você for o melhor do mundo? O significado vai estar por trás disso, mesmo que aquela aspiração seja algo fantasiosa para ele, como eu disse, né? Ah, eu quero ser o líder da ONU. Nossa, perfeito. E quando você se tornar o líder da ONU, o que tem por trás disso? Como que você vai sentir? O que você vai poder fazer quando você se tornar isso? Ah, eu vou dominar todas as coisas. Ok, mas quando você dominar as coisas, tudo, o que tem por trás disso? Então, você está sempre fazendo perguntas para questionar e entender o que está por trás disso. Lembrando que, primeiro, eu acessei o modo adaptativo, consegui identificar a aspiração, começa a enriquecer as aspirações e entender o significado. Depois que eu entender o significado, a gente vai fazer a ação positiva, que são as atividades, os exercícios para tornar isso realidade. Mas para eu entender o significado das ações, das aspirações, eu preciso entender qual é a melhor parte disso. E aí a gente vai perguntando, qual é a melhor parte de se tornar um líder mundial? Né? Qual é a melhor parte de se tornar um cirurgião? Ao realizar essa aspiração, o que isso vai dizer sobre você? Como a outra pessoa, sua família e essa outra pessoa, vão colocar sempre pessoas que para ele é importante, tá? Como isso seria? E aí a gente começa a identificar os valores importantes. Se esse significado, se esse discurso da aspiração não aumentou o modo adaptativo, a gente precisa voltar a identificar a aspiração, porque essa aspiração não é algo significativo. Se falar sobre isso aumenta a ativação do modo adaptativo, a gente parte para fazer uma ação positiva, e aí a gente parte para trabalhar em cima disso, tá? E aí ele vem colocar as perguntas, né? A gente vai começar a perguntar para identificar o que está por trás daquilo ali, para realmente achar o significado, aquilo que faz sentido para aquela pessoa. Então, o significado, eles são incrivelmente importantes. Eles podem ser buscados independente das aspirações declaradas ou das restrições ou limitações do contexto, né? Dependente das aspirações declaradas. O meu sonho é dominar o mundo. Se o sonho dele é dominar o mundo, a aspiração dele é essa, ok, eu não vou fazer o julgamento, eu vou aceitar o que ele está falando, mas eu vou buscar, tá, dominar o mundo, o que tem por trás disso? Então eu continuo, porque eu preciso entender o que está por trás daquele desejo. E independente do contexto, a gente está falando de transtornos desafiadores, então talvez são pessoas que estão presas, né? São pessoas que já cometeram talvez algum delito, algum crime, e eles não estão ali aptos para viver em sociedade por alguma determinação judicial, e aí a gente tem que ir até aquele ambiente, né, ou uma internação clínica, talvez ele está em um hospital psiquiátrico, internado lá, e ele está restrito, e aí a gente também, independente disso, eu preciso buscar. Ah, mas ele está numa internação, ele está está preso, né, por uma decisão judicial. Eu vou trabalhar com ele ali a imaginação. Olha, quando você sair daqui, ah, mas ele não vai sair dali nunca. Não importa se ele vai sair dali ou não. A gente vai continuar trabalhando esses desejos dessa pessoa, independente do que ele vai fazer, do que o juiz vai liberar ele algum dia ou não, a gente continua. Primeiro, a gente precisa identificar, enriquecer o imaginário, identificar o significado, e aí às vezes é difícil de atingir porque tem um delírio, né? E aí, quando tem um delírio, a gente continua perguntando qual é a melhor parte disso, né? O que está por trás disso, né? Qual é o sentido de alcançar tal objetivo? Continuo pesquisando sempre, procurando sempre o que está por trás. E aqui com a Jack, Jack havia identificado uma aspiração inicial, que era ser voluntária em um lar de idosos. Seu terapeuta sabia que ajudar e cuidar de outras pessoas eram dois valores importantes para ela, né? Ajudar e cuidar de outras pessoas. Mas ele queria saber
mais sobre o significado. E aí ele pergunta para ela isso, ele vai questionando para ela, olha, ser voluntária parece incrível, mas o que isso seria para você? Como seria isso? O que isso faria? Já entendi, a aspiração dela é ser voluntária no lar de idoso e é muito legal. Mas qual é o significado por trás disso? Então, ele vai pelo imaginário primeiro, identifica ali, faz ela imaginar. E aí ela vai falar, não, eu vou trazer meus jogos favoritos, eles vão sorrir, a gente vai fazer isso, e aí eles vão trazer o sentimento. Né? Ah, tá, então eles vão sorrir, legal, né? Mas qual que é o significado por trás disso? Qual é a melhor parte de ser voluntário? Então, ele vai trazer o imaginário, vai identificar a emoção, o sentimento que ela está apresentando e vai buscar o significado por trás daquilo ali. Como eu disse, a gente não está fazendo simplesmente por fazer, a gente sempre vai buscar o significado por trás. E aí, a partir disso, o terapeuta, ele é capaz de atualizar o mapa. Antes ele tinha colocado suposição, né? Será que ela quer ajudar? Será que ela quer fazer algo? Qual é o objetivo? Agora ele tem aspiração. E isso não é tudo feito em uma sessão. Provavelmente ele gastou várias sessões para fazer isso com ela. Mas a gente já tem uma evolução muito grande. O primeiro mapa dela foi todo feito com suposições. E o processo de enriquecimento das aspirações pode demorar algum tempo. Frequentemente, são vários encontros com indivíduos. Permita-se ter tempo suficiente para construir as aspirações e aprender sobre o seu significado antes de passar para o próximo estágio. Então, primeiro, eu preciso acessar o modo adaptativo e ter certeza que eu estou nele. Eu começo a energizar ele. E aí eu vou para as aspirações. Conseguir identificar, eu preciso ter tempo para isso, para depois eu planejar o que a gente vai fazer a seguir. Então, provavelmente são vários encontros. Lembrando que os primeiros encontros, talvez eu vá fazer 3 num dia de 5 minutos cada, porque aquela pessoa, ela tem alguma resistência. Então, eu preciso quebrar essa resistência antes de acessar aquela pessoa. Mas eu vou acessando, e eu preciso de tempo. Pode demorar. É um conceito. A CTR, ela é uma teoria, entre aspas, simples, mas a gente vê que na prática ela é mais complicada de ser realmente aplicada, porque a gente vai ter que 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a prática dela não é tão simples assim, tá? Mas a gente insistindo, a gente vê que o resultado é incrível, e faz toda a diferença na vida daquela pessoa ali, daquele indivíduo que a gente está trabalhando. Então, gente, perdão, né? Travando a língua um pouquinho. As aspirações são específicas do indivíduo e cristalizam sua visão de vida significativa. Elas formam fundamentos da resiliência e do empoderamento, pois as melhores aspirações são buscas que o indivíduo continua a querer na vida. Os indivíduos acham vantajoso se engajar regularmente em ações na busca da aspiração significativa. Por exemplo, conversar com amigos, acordar pela manhã, praticar o mindfulness. Quanto mais passo o indivíduo dá na direção das aspirações e experimenta sucesso, mais são reforçadas as crenças positivas sobre o self, sobre os outros e sobre o futuro. Então, a gente vai trabalhar sempre isso, não é simplesmente sobre a pessoa, mas é a tríade cognitiva sobre ele, sobre os outros e sobre o futuro também, tá? Então, as aspirações fornecem o porquê para continuar fazendo o que ajuda uma pessoa a superar os desafios. Então, eu tenho que ter um objetivo, por isso é importante a gente achar o significado, tá? Quando eu entendo o significado por trás disso, eu tenho um porquê que eu vou continuar fazendo aquilo ali sempre. E aí é tão importante. Ah, mas o desejo dele é daqui 20 anos. Ok, mas por que que ele quer tanto isso? E aí a gente começa a fazer dentro daquilo ali. As aspirações como uma ligação entre os membros da equipe, né? Pode ser algo colaborativo, então, como eu disse, todos os membros da equipe, por mais que a gente... Se você trabalha dentro de uma clínica, que tem vários profissionais que atendem aquele indivíduo, legal, é mais fácil isso aqui. Aí eu vou conversar com o terapeuta tal, eu vou conversar com o psiquiatra, eu vou conversar com o assistente social, eu vou conversar com o enfermeiro, eu vou conversar com os outros ajudantes, com todos os profissionais ali que trabalham naquele ambiente, naquele espaço terapêutico que aquele indivíduo vive. Mas se eu não tenho isso, eu preciso de ter de todo jeito isso. Então eu ligo para o psiquiatra para ver como que o psiquiatra tá. Ah, mas ele é usuário do CAPS também. Legal, então eu entro em contato com o CAPS e falo, olha, eu sou psicóloga, estou atendendo ele aqui no meu consultório particular, mas eu queria conversar com vocês, será que eu posso ir aí?
para ter um acesso aos profissionais que atendem ele, e aí eu posso também passar o plano de ação, aquilo que eu faço no meu consultório, eu posso falar com eles, olha, eu estou trabalhando aqui a CTR, e na CTR a gente tem um mapa de recuperação, e aí você faz um resumão do que é a CTR. A gente quer acessar o modo adaptativo. Será que vocês conseguem aplicar tal coisa aqui com ele e fazer para mim um resuminho? E até para a própria, né, para quem trabalha no CAPES ou trabalha nesses espaços, nesses centros, para eles vão perceber que isso é muito, muito útil para eles. E aí a gente faz todo esse trabalho multidisciplinar, independente se você trabalha no seu consultório particular ou se você trabalha em uma clínica ali de assistência. Então, as aspirações em ambientes altamente restritivos, né? A pessoa está presa. Então, independente se ele está preso ou se ele está no hospital, porque dependendo do surto ele tem que ficar ali meio que preso dentro do quarto naquele hospital, independente disso, eu preciso trabalhar as aspirações com aquele indivíduo. Porque quando a gente trabalha com ele ali sobre as aspirações, que eu estou falando desde o início, a gente está trabalhando a recuperação. Então, independente do ambiente que ele está, ele começa a se recuperar e os sintomas negativos tendem a diminuir quando ele acessa mais o modo adaptativo. Então, eu preciso trabalhar esse modo adaptativo, as aspirações e os desejos dele, para que ele tenha um motivo para continuar ali fazendo algo diferente. Então, mudando as aspirações. É normal também a pessoa, ela quer ser médico daqui a 5 anos e depois ela quer virar caminhoneiro e tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema, mas a gente vai começar a buscar o significado por trás daquilo ali e ver se ser médico e ser caminhoneiro tem algum ponto em comum para esse indivíduo? Qual o significado dessa troca? Então, eu preciso encontrar um significado subjacente a isso, um significado comum dentro dessa mudança que ele tanto fez. Então, continua, não tem problema. Agora, quando ele está mudando demais, a gente precisa enriquecer a aspiração para encontrar o significado buscado, que são verdadeiramente valiosos. Então, tem pessoas, não, perdão, que ele está falando sobre indivíduos que mudam de ideias para evitar fracasso. Tem pessoas que vai falar assim, ai, eu vou me tornar um médico. Mas ele pensa assim, se eu me tornar um médico, se eu tentar o vestibular, eu vou ser reprovado. Então, eu não quero mais ser médico, porque é melhor eu desistir do meu sonho do que ser reprovado no vestibular. Ah, meu objetivo é comprar um carro, e para isso eu preciso tirar carteira, mas eu não vou nem tirar carteira porque eu vou ser reprovado. Então, eu preciso trabalhar e buscar aí qual o significado tem, por que isso é tão importante e por que ele está tanto fugindo desse fracasso. Então, eu preciso trabalhar e buscar o significado para isso. Quando o indivíduo nos traz múltiplas aspirações, isso também é muito bom, não é ruim. Ah, mas ele quer fazer faculdade, quer ter uma casa, quer ter um abrigo de animais, não tem problema. Quanto mais aspirações, de certa forma, é até bom. Porque se, por exemplo, um dá algum problema, ele tem outro para desenvolver resiliência. Então, ele até coloca aqui, namorar pode ser difícil, mas pelo menos o meu chefe está feliz e o formulário para o apartamento está preenchido. Então, eu não estou conseguindo namorar aqui, mas pelo menos eu estou bem no meu trabalho. Então, eu começo a valorizar, e aí a gente vai trabalhando a resiliência também. Algo pode dar errado, sim, mas outras coisas tendem a dar certo na vida. Então, ter múltiplas aspirações é excelente. Quando as aspirações são realmente grandes, a gente não vai dar falsas esperanças. Não, você consegue, você pode tudo. Não, a gente vai conversar com ele, né? A gente vai falar isso com ele. Não, sim, é muito grande, você tem condição, sim, de acessar, mas qual é o significado? Por isso que é importante a gente buscar o significado por trás daquilo ali. Porque às vezes a pessoa quer ser o líder mundial. E aí você não pode chegar para ele e falar, não, mas você não vai se tornar o líder mundial. E você também não pode chegar para ele e falar, não, você vai com certeza se tornar o líder mundial. Eu não posso nem desvalorizar aquilo que ele sonha e nem valorizar demais. Então, eu preciso buscar ali o tempo inteiro o significado que tem por trás daquilo ali. Tá? Porque as aspirações ajudam os indivíduos a explorar os seus desejos, e a energia por trás delas pode trazer à tona os talentos e potenciais sobre as quais de outra forma nós não teríamos conhecimento. Então, eu não vou nem desvalorizar, nem valorizar demais, mas eu vou começar a buscar aquilo ali que ele está querendo e entender para ele
qual que é o real sentido, qual é o significado. E aí a gente vai fazer, talvez em metas pequenas, ou mostrar para ele outras coisas que é mais fácil ele atingir, sem às vezes falar, porque se a gente falar diretamente não, se tornar o líder mundial é muito difícil. É mais fácil você se tornar o vereador da sua cidade. Vamos fazer isso primeiro? Não. Você fala, olha, para você se tornar o líder mundial, a gente precisa dar pequenos passos. Quais seriam os pequenos passos? Primeiramente, talvez você tenha que se tornar um vereador, para depois você se tornar um prefeito, para depois ser o deputado. Então, vamos dar os pequenos passos, e aí a gente trabalha por metas pequenas. Ah, mas é impossível ele se tornar vereador da cidade, tá, amigos? É impossível. Quem vai votar nele? Ok. Então, vamos dar outros passos, né? Vamos procurar ali passos que sejam possíveis. Ah, mas não é possível ele se tornar o líder mundial. Ok, ninguém está te perguntando se é possível ou não é possível. É o desejo dele. É o significado por trás desse desejo que é importante. Por quê? Se você se tornar o líder mundial, qual é o significado? O que você vai fazer? O que você poderia fazer? Ah, eu poderia ajudar as pessoas, como eu falei, né? Nunca mais a passar fome, ok. Mas enquanto você não se torna o líder mundial, que outra maneira a gente poderia ajudar essas pessoas a não passar fome? Ah, eu poderia aprender a cozinhar. Opa, não tem nada a ver cozinhar com se tornar um líder mundial. Mas qual é o objetivo? Qual o significado por trás de se tornar o líder mundial? Não é ajudar as pessoas a não passar fome? Se eu cozinho, alguém pode não passar fome. E aí eu começo a trabalhar ele acessando o modo adaptativo para ajudar. O desejo inicial da Jack não era trazer pessoas de volta à morte? O que ela estava fazendo? Sendo voluntária num lar de idosos. O que ser voluntária num lar de idosos tem a ver com trazer pessoas de volta dos mortos? Né? Inicialmente, aparentemente, não tem nada, mas o significado faz todo sentido. Queria trazer de volta dos mortos porque ela queria ajudar as pessoas. Sendo voluntária no lar de idosos, o que ela faz? Automaticamente ela ajuda pessoas. Então, encontrar esse ponto em comum. E aí, finalizando, o autor sempre nos traz, os autores nos traz sempre as palavras de sabedoria. Longe de serem epifenômenos ou apenas algo superficial, palavras como valores e missão são os principais motivadores para a ação e podem ser associadas às aspirações de um indivíduo. Queremos identificar os significados positivos subjacentes à aspiração. Ah, eu sou uma boa pessoa, eu sou competente. A gente quer esse significado positivo. Esses significados podem ser classificados em categorias como conexão, controle, competência e compaixão. Esse controle, às vezes, não é controlar o mundo em si, mas ter um controle dele próprio. Né? Eu consigo me autocontrolar, porque dependendo do desafio que eu me encontro, eu estou sendo controlado por esses desafios. E quando eu estou no controle, eu mesmo controlo as vozes que eu vou ouvir, porque ele não está deixando de ter ouvir as vozes, ele está tendo sintomas, mas ele consegue mostrar assim, não, peraí, eu posso até ouvir as vozes, sim, mas essas vozes não vão me dominar mais. E isso é o importante para ele, tá? O significado que ele dá para isso. A força das aspirações se origina da ativação desses significados, os quais mobilizam a motivação, a cognição, o afeto, a atenção, a memória e a solução dos problemas. As aspirações servem não apenas como um princípio organizador para mapear o comportamento, mas elas também podem evocar e fortalecer o modo adaptativo, estimular a esperança, enriquecer a conexão e desenvolver o melhor self. Então, é preciso que a gente descubra a aspiração de maneira colaborativa, detalhar o significado da aspiração, imaginar a realização, né, trabalhar com a imaginação, experimentar a realização como se ela estivesse acontecendo neste momento. Então, eu preciso trabalhar com a visualização ali da melhor maneira, da maneira mais realista, vívida possível. Focar nos sentimentos associados à realização, chamar a atenção para os atributos pessoais necessários para aquela aspiração, né, ser amável, efetivo, forte, sociável, e agir. E aí, depois a gente vai trabalhar na questão da ação e entrar ali como a gente vai fazer para acessar esse modo da pessoa que a pessoa tanto quer. E aí, deixa eu compartilhar aqui agora a palavra-chave, esqueci, né? Mas é isso, o capítulo 4. A Glória entrou também, agora que eu vi aqui, aceitei, mas nem tinha visto. Gente, ficou alguma dúvida? Quer
falar alguma coisa, né? A palavra-chave desse capítulo 5611, CTR05. Quer falar algo? Ou é isso mesmo e a gente finaliza? Ficou claro? Ficou dúvida? Ficou claro. Então, tá bom, né? Se ficar alguma dúvida ou surgir alguma dúvida, a Jaine vai começar agora o estágio, né? Associado um pouco dentro da clínica, e aí você fala com a gente, né? Vem trazendo para a gente como que é, quando você iniciar, você vem conversando, trazendo para a gente as experiências, para a gente também entender, e na prática, como que está sendo, como que vai fazendo sentido ali para você aplicando a CTR ou aplicando qualquer outra abordagem, um pouco da TCC, que a gente vai ver que a CTR, a gente viu já, né, no início, que a CTR, ela traz várias outras abordagens aqui para gente. Deixa eu finalizar a gravação, só para a gente continuar.